Então, vou dar alguns exemplos de alguns sinais de autismo aqui, que acho que é até bom para quem está nos assistindo, poder falar, né, conhecer mais a respeito e às vezes até levantar a hipótese, né? Será que eu sou autista? Será que meu marido é? Eu já tô pensando aqui se eu Será não que meu sou. filho é, né? Eu tô pensando aqui se eu já não tenho sinais. Não olhar nos... Assim, nada que eu vou falar, todo autista tem que ter. Porque lembre-se, eu não vou usar a frase todo autista, né? São esses sinais que, se você tiver uns 3 deles, acho que vale você fazer uma investigação diagnóstica, né? Procurar um médico para pelo menos tirar essa suspeita, né? Então, assim, não olhar nos olhos é muito, muito comum. Ter um interesse restrito, chamado hiperfoco, é o quê? A pessoa se interessa muito por um assunto e aquele assunto é a vida daquela pessoa. Então, eu vou falar sobre aquele assunto muito tempo, eu vou pesquisar sobre aquele assunto, meu lazer é aquele assunto, e aquilo chega a prejudicar a minha vida. Então, é muito comum autistas terem um hiperfoco muito grande. E aí nascem autistas especialistas, grandes especialistas no assunto, que ele mergulha naquele tema. É o lado positivo disso. É o lado positivo disso, exatamente. Né? Você tem, por exemplo, outra coisa muito comum entre autistas, é você tentar evitar uma interação social. Né? Então, você não fala ao telefone... Putz, se eu preciso ir naquela loja para poder trocar, eu fico aqui, não troco, sabe? Eu evito esse contato social, porque aquilo para mim tem um peso muito grande, né? Outra coisa, uma sobrecarga sensorial, né? Uma desregulação sensorial. Então, assim, pessoas que alguns sons vai fazer com que ela se incomode, quase que causa uma dor no ouvido. Então, você vai ver muito autista com fone, né? É muito comum a gente ver essa imagem hoje em dia, né? De um autista com fone, que na verdade, às vezes, é um abafador de ruído, não tá tocando nada ali, ele só tá diminuindo o ruído, né? Ou com iluminação, né? Ou seja, esse sensorial de muitos autistas, ele é desregulado, e a coisa que é normal para uma pessoa neurotípica, para um autista pode ser terrível. Autistas, por exemplo, têm uma sobrecarga social também. Eu vou numa festa, fico lá 1 hora, 2 horas, depois eu vou para casa, eu fico um final de semana inteiro que eu não quero ver ninguém e que eu não quero conversar com ninguém, que às vezes eu quero ficar fechado num quarto, porque eu gastei a minha bateria social. Então eu tive que interagir, tive que ouvir aquela música, tive que falar com muita gente, ouvir, e eu consegui fazer isso, mas depois eu vou em casa e fico 1, 2 dias lá exausto, tentando recarregar essa minha bateria social, né? Então, esse cansaço social muito comum também, né? Você não entender piadas, não entender duplo sentido, não entender figuras de linguagem de um modo geral, né? Ser muito literal, né? Você entender as coisas ao pé da letra ali. Tudo isso são sinais de autismo, que eu tô falando de autismo principalmente em adultos aqui, né? Mas também em crianças, mas a gente tá relacionando aqui com situações de adultos, que às vezes as pessoas não param para pensar, elas são assim, e elas falam, caramba, talvez eu seja autista, né? Então, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando de sinais e sintomas de autismo, porque realmente afeta muita coisa, né? Na questão do comportamento, no comportamento repetitivo, né? E em algumas chamadas estereotipias, os médicos chamam muito de estereotipias, muitos autistas gostam de chamar de STEAMs, que são movimentos repetitivos que são feitos, que aparentemente não tem uma função, mas já se descobriu que normalmente isso é para se autorregular. Vou dar um exemplo para você. Eu conheço um autista que trabalha numa empresa enorme aqui no Brasil, a empresa não sabe que ele é autista, e ele precisa pular quando ele está muito eufórico ou quando ele está muito sobrecarregado, muito chateado, ele precisa pular. A gente não... Tem gente que rói unha. Sim. Tem gente que enrola o cabelo. Eu sou péssimo para dar esse exemplo, né? Porque eu sou careca. Mas tem gente que enrola o cabelo aqui e tal. São movimentos repetitivos que a gente faz que não tem uma função, mas a gente está se autorregulando ali. Mas são coisas aceitáveis, né? Diante da sociedade, das normas, dos padrões da sociedade. É mais diferente, né? Agora, você imagina uma pessoa pulando no meio do escritório. Por que ele não faz isso lá, no meio do escritório? Porque ele vai ser julgado. Então ele entra no banheiro, pula no banheiro, pula e sai como se nada tivesse acontecido, né? Por quê? Porque ele está escondendo algo que para ele é natural, mas que a sociedade não aceita ainda.
Então, essas estereotipias, esses movimentos repetitivos que aparentemente não têm uma função, também são muito comuns em autistas. Meu filho, quando tinha 2 anos, ele gostava de bater, assim. Eu morava numa casa de madeira e ele queria ficar batendo na parede o tempo inteiro. Era enlouquecedor. Alguém fazendo barulho o tempo inteiro, né? Então, isso muda também ao longo do tempo.